Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Tenho 29 anos e, em outubro passado, me inscrevi para um trabalho de mapeamento de linhas em uma área florestal na Cordilheira dos Apalaches. A tarefa parecia bastante simples: caminhar pelos limites, sinalizar ao longo da divisa proposta, registrar as coordenadas para a empresa e seguir em frente. Já fiz muitos trabalhos assim antes, mas nunca tão longe. Este lugar era remoto, a uns 30 metros da estrada pavimentada mais próxima. Remoto, talvez mais. Quando cheguei lá, a trilha de acesso parecia que ninguém pisava nela havia anos. Não estava coberta de mato o suficiente para desaparecer completamente, mas o bastante para que cada passo parecesse pertencer à primeira pessoa a pisar ali em uma década. Eles me deram o kit de sempre: GPS, baterias extras e um telefone via satélite para check-ins. Meu supervisor disse que a recepção ali era péssima e me mandou voltar todas as noites, sem falta. Ele realmente enfatizou isso. Disse 2 vezes. Lembro-me de pensar que ele parecia mais nervoso do que eu. Honestamente, isso não me incomodou. Eu gosto de silêncio. Gosto de estar ao ar livre, onde você pode ouvir seu próprio batimento cardíaco se parar de se mover. Lugares assim clareiam minha mente, ou pelo menos costumavam clarear. O primeiro dia foi tranquilo. Segui a crista para o leste, marquei talvez uma dúzia de pontos, registrei tudo como um relógio e montei acampamento em uma depressão rasa. Quando fechei o zíper da barraca, o sol já tinha ido embora. Aqui fora, quando ele cai, não desaparece. Simplesmente desaparece atrás da crista. E de repente você está nele. Formas negras de árvores em todas as direções. Uma parede de escuridão. Mas isso não parecia estranho. Já passei noites em lugares piores. No segundo dia, acordei cedo e comecei a avançar em direção à próxima seção. O GPS me mostrou escalando esta crista desagradável, nada além de galhos caídos e pedras soltas. Eu estava lá há 1 hora quando a unidade emitiu um alerta, aproximando-se do ponto de registro, que me paralisou. Ponto registrado. Não deveria haver nenhum. A empresa me disse que este terreno estava intocado, uma folha em branco. Imaginei que talvez fossem alguns dados antigos na unidade ou uma falha. Nem perdi o passo. Então eu vi uma estaca de madeira cravada no chão, fita vermelha amarrada em volta dela, desgastada e desfiada nas pontas. E pendurada naquela fita uma pequena etiqueta com minhas iniciais escritas com um marcador preto. Fiquei ali parado, olhando para ela tempo suficiente para o vento sacudir a fita, como se estivesse rindo de mim. Disse a mim mesmo que tinha que haver uma explicação. Alguém trabalhou nesta seção antes de mim e reutilizou algumas das minhas etiquetas antigas. Isso fazia sentido. Só que não fazia, porque eu nunca tinha estado aqui antes. Esta crista estava errada. O terreno, os ângulos das encostas. Eu teria me lembrado se tivesse visto antes. E a caligrafia naquela etiqueta não era apenas parecida com a minha. Era exatamente minha. Mesma inclinação para as letras, mesma curva acentuada no R. O tipo de detalhe que você nota porque escreveu seu próprio nome milhares de vezes. Deixei aonde estava e continuei andando, tentando fingir que o nó que se formava no meu estômago não existia. 1 hora depois, encontrei outra. Mesma estaca, mesma fita, mesma etiqueta, mesma caligrafia impossível. Foi quando comecei a vasculhar o chão em busca de pegadas. Qualquer coisa. O solo era macio o suficiente em alguns lugares para que pudesse mostrar uma trilha se alguém tivesse passado com um feixe de estacas, mas não havia nada.
Apenas pegadas de veado, escavações de esquilo, o barulho normal da floresta. Quando montei acampamento naquela noite, minha cabeça zumbia com perguntas para as quais eu não tinha respostas. Fechei o zíper da barraca, sentei e verifiquei meu equipamento como um maníaco. Meu rolo de fita ainda na bolsa lateral, minha pilha de etiquetas intocada, GPS brilhando fracamente perto do meu saco de dormir como um olho verde que não pisca. Eu estava começando a me acalmar, quando o GPS começou a apitar. 3 da manhã. Seu tom me arrancou de um sono profundo. No começo pensei que fosse um aviso de bateria fraca, mas não. A tela dizia: desvio de localização detectado. De acordo com as coordenadas, eu havia me movido quase 3 quilômetros dormindo. Não me movi 1 centímetro. Fiquei olhando para aquele cursor piscando por tanto tempo que meus olhos ardiam. Finalmente, abri o zíper e saí. Tudo estava parado. Não silencioso de forma dramática, apenas o silêncio normal da floresta. Um pedaço de lua, uma linha preta de cumieira, nada de anormal. Verifiquei a tela novamente. Minha localização havia mudado outra vez. A unidade dizia que eu estava em um ponto registrado que eu nunca havia localizado. Nem tentei dormir depois disso. Apenas fiquei sentado de pernas cruzadas no escuro, olhando para aquele brilho verde doentio até o horizonte começar a ficar cinza. Ao nascer do sol, eu já tinha me decidido. Estava pronto. Esqueço os marcadores. Esqueço o trabalho. Eu estava saindo. Fiz as malas rapidamente e comecei a ir para o norte, em direção à estrada de incêndio. Deveria ter levado 3 horas. Ao meio-dia, eu ainda estava caminhando. O GPS indicava que eu havia percorrido 9,6 quilômetros, mas o terreno não mudava. Mesmos louros, mesmas pedras negras subindo pela terra, as mesmas bétulas curvadas, se inclinando como braços quebrados. Era como andar em um laço que alguém continuava apertando cada vez mais. Quando parei para beber água, vi algo que quase me fez vomitar. O crachá, costurado na minha mochila, aquele com meu nome, havia sumido. Em seu lugar, uma tira de fita vermelha estava enrolada firmemente em volta da alça, com minhas iniciais em marcador preto, tinta tão escura que parecia molhada. Arranquei-a e joguei com tanta força que meu braço estalou. Então corri. Sem ritmo, sem pausas. Apenas corri a toda velocidade até meus pulmões parecerem que estavam se partindo ao meio. As árvores se borraram em manchas de cinza e verde. Corri até ouvir algo. Um som que rompeu o pânico como um tiro. Água. Um rio. Fraco, mas real. O alívio me atingiu com tanta força que meus joelhos quase dobraram. Se eu pudesse encontrar aquele riacho, poderia segui-lo até a estrada de incêndio. Abri caminho pelo mato, os galhos estalando contra meus braços, até chegar a um riacho estreito cortando pedras cobertas de musgo. Caí de joelhos e coloquei água na boca. Foi então que os vi. Tiras de fita vermelha flutuando na correnteza. Algumas presas em galhos, outras emaranhadas em pedras, todas minhas. Etiquetas ainda presas, encharcadas, mas legíveis. Segui-as rio acima, tropeçando em pedras escorregadias, até que o riacho dobrou para o leste e as árvores se abriram. E lá estava minha barraca. Não apenas mais uma barraca parecida com a minha, mas minha barraca. O mesmo verde desbotado, o mesmo rasgo na capa de chuva de quando aprendi no arame farpado na primavera passada. A aba pendia aberta como uma boca. Dentro, meu saco de dormir estava tudo arrumado e em cima dele estava meu caderno de campo, aberto até a última página. A primeira linha foi escrita com a minha letra. Eu tinha 29 anos quando isso aconteceu. Eu nunca escrevi isso.
Não verifiquei o resto. Não peguei o saco. Apenas corri. Não saberia dizer a rota que fiz, ou quanto tempo me movi. Apenas o bater das minhas botas, o estalar dos galhos, meus pulmões em chamas. Corri até as árvores começarem a rarear e o cascalho estalar sob minhas solas. O fogo continuou. Quando vi a caminhonete, não diminuí a velocidade. Abri a porta com tudo, mergulhei para dentro e a tranquei antes mesmo de girar a chave. Então dirigi. Dirigi até a estrada se alargar e o mundo parecer real novamente. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Meu turno na estação da guarda florestal terminava às 6 horas, mas eu ainda não estava pronto para voltar para casa. Fiquei sentado lá o dia todo, olhando para diários de bordo e mapas, esperando que algo acontecesse, mas nada aconteceu. Só eu e um bule de café com gosto de terra queimada. É isso que acontece com esse trabalho. Às vezes você reza por silêncio, e quando consegue, não suporta. Ele se infiltra na sua pele, faz você começar a falar sozinho. Então, em vez de voltar para minha cabana e ficar sentado em mais silêncio, pensei em queimá-lo e fazer uma caminhada. Deixei minha caminhonete no estacionamento atrás da estação, pendurei minha cantina no ombro e comecei a subir a trilha Wolf Hollow. A maioria das pessoas evita essa trilha porque ela não leva a lugar nenhum. Sem cume, sem um grande mirante para selfies, apenas um caminho sinuoso através de um vale, um beco sem saída, onde duas cristas se comprimem como dentes. É exatamente por isso que eu gosto. Sem conversa, sem pessoas, só eu e as árvores. O primeiro quilômetro foi fácil. A terra estava úmida sob minhas botas. Aquele cheiro fresco de folhas velhas no ar. De vez em quando, um galho se quebrava em algum lugar no mato. Pássaros cantavam acima. Apenas a trilha sonora normal da floresta. Então, em algum lugar depois da ravina, tudo parou. Não quero dizer que ficou mais silencioso, quero dizer que parou. Sem vento, sem pássaros, nem mesmo o suave estalar das folhas se esfregando, como se a floresta tivesse sido envolta em um cobertor grosso. No começo, pensei que talvez tivesse me desligado. Acontece às vezes, mas quanto mais eu ouvia, mais errado parecia. Como se aquele silêncio tivesse peso. Diminuí o ritmo e ouvi com mais atenção. Foi quando notei pegadas atrás de mim. Pegadas de botas. Eu sei como minhas botas parecem. Eu uso o mesmo par há 3 anos. Era igualzinho ao meu. Mesma sola, mesmo tamanho. Mas havia muitas camadas sobrepostas. Como se eu estivesse andando os mesmos 6 metros por 1 hora. Dei uma volta completa. A trilha à minha frente era lisa e limpa, intocada. Atrás de mim, completamente destruída, como se uma manada de caminhantes tivesse passado. Agachei-me e passei o dedo por uma das pegadas. As bordas eram macias, a terra ainda solta, fresca. O que não fazia sentido porque eu estava na trilha havia talvez 15 minutos. Foi quando meu peito se apertou daquele jeito que diz que algo está errado. Levantei-me e continuei andando mais rápido dessa vez, mantendo os olhos no chão à minha frente, em vez daquela bagunça atrás de mim. 5 minutos depois, eu vi uma camisa de flanela pendurada em um galho a 2,4 metros do chão. Desbotada pelo sol, dura de sujeira, a manga esticada como se estivesse tentando me dar um abraço. Parei com tanta força que o cascalho estalou sob minhas botas. O galho era alto demais para alcançar sem escalar, e o tronco era liso, sem arranhões, sem buracos de pregos, sem queimaduras de corda. Apenas uma camisa pendurada ali como se as árvores estivessem brincando de se fantasiar. Eu disse a mim mesmo que eram apenas sobras de equipamentos de acampamento de algum idiota. As pessoas deixam lixo em todos os lugares. Mesmo assim, a pele do meu pescoço se arrepiou. Peguei meu telefone para tirar uma foto para o registro.
mas a tela estava cinza, sem barras. Nada incomum para Wolf Hollow, mas meu intestino não gostou. Continuei andando mais rápido dessa vez. Então, a trilha começou a mudar. A terra compactada ficou escorregadia, preta, quase oleosa. Minhas pegadas não grudaram. Elas desapareceram em poças que se encheram assim que pisei, como se o chão estivesse sangrando água. Os galhos acima pendiam, pesados, com algo que eu não conseguia ver. Sua casca parecia molhada, como se alguém tivesse acabado de pintar com verniz. E em todo aquele silêncio, minha respiração soava como uma batida de tambor. Então eu vi a cabana, mas ela não deveria estar lá. Eu conheço essas trilhas. Eu caminhei cada quilômetro delas 1 dúzia de vezes. Não há cabana em Wolf Hollow. Mas lá estava ela, agachada na base da serra, como se a floresta a estivesse escondendo. O teto afundava como papelão molhado. A porta se abria apenas o suficiente para parecer um sorriso torto. As paredes não combinavam. Algumas tábuas, prateadas pelo tempo, outras novas, como se alguém as tivesse acabado de pregar. Cada nervo em mim gritava para voltar. Mas entrei. O ar me atingiu primeiro, viciado, pesado, como se o lugar tivesse sido selado por anos. Um cômodo, chão de terra, 4 paredes e uma única mesa contra a parede do fundo. Naquela mesa havia botas. 8 pares enfileirados como soldados. Cada uma delas ainda tinha pés dentro. Não ossos, não recheados com papel. Pés de verdade. Alguns cinzentos e enrugados, outros rosados e cerosos, como se tivessem sido descascados e mergulhados em alguma coisa. Foi então que o cheiro me atingiu. Podridão úmida, espesso e doce. O tipo de cheiro que gruda na garganta. Tropecei para trás e bati no batente da porta com força suficiente para sacudir a poeira. Algo no canto rachou. Um longo gemido, como madeira cedendo sob o peso. Não esperei para ver o que era. Corri. Atravessei as árvores em disparada. Galhos arranhando meus braços, raízes agarrando minhas botas. Bati no chão mais de uma vez, me levantei com dificuldade e continuei. Toda vez que pensava que tinha perdido o equilíbrio para sempre, eu ouvia passos atrás de mim. Lentos, constantes. Não olhei para trás. Quando a crista se abriu para o céu, quase chorei. Subi com dificuldade, corri para a estrada de cascalho perto da estação e bati na porta com o ombro, quase arrancando-a das dobradiças. Lá dentro, tudo parecia normal. Luzes zumbindo, minha mesa no lugar, mas as prateleiras vazias. Todos os mapas, todos os diários de bordo sumiram, exceto por uma coisa. Uma bota. Sentada bem no centro da minha cadeira. Uma bota. Olhei para baixo. Eu ainda estava usando as 2. Corri novamente pela porta dos fundos. Atravessei o estacionamento direto para minha caminhonete. Não parei até que o asfalto substituísse o cascalho e as árvores não fossem nada além de um borrão no espelho. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e fiquei sentado numa cadeira a noite toda, olhando para as minhas botas perto da porta. Eu estava caminhando pela trilha dos Apalaches há 2 dias, quando as marcas simplesmente pararam de aparecer. No começo, achei que não era grande coisa. O sol ainda estava alto, o ar estava bom, e o chão sob minhas botas parecia igual a cada 2 quilômetros que eu já tinha feito. Terra compactada, pedaços de folhas e aquelas raízes que parecem existir apenas para agarrar o seu pé quando você está cansado. Não entrei em pânico. Não naquele momento. Só pensei que talvez tivesse me desviado um pouco do caminho principal. Acontece. Talvez a tinta das marcas tivesse se desgastado ou uma tempestade tivesse derrubado algumas árvores. Coisas assim acontecem por aqui o tempo todo, certo? Quer dizer, não foi a primeira vez que eu passei um período sem ver uma marca.
Normalmente você continua por 10, 15 minutos e uma aparece de novo. Nada demais. Só que desta vez não apareceu. No final da tarde, eu ainda não tinha visto uma única marca branca em uma árvore. Nenhuma placa de madeira entalhada, nenhum mapa de trilhas nos cruzamentos, nada. E o sol já começava a deslizar para trás da serra, vazando laranja para o céu como se alguém tivesse quebrado uma gema de ovo no horizonte. Minha garrafa d'água estava quase seca. Cada gole queimava um pouco. E eu não tinha passado por outro caminhante o dia todo. Foi quando parei de fingir que estava tudo bem e disse a mim mesmo que a coisa mais inteligente que eu poderia fazer era parar de me mover, escolher um lugar, acampar e voltar pela manhã, quando eu não tivesse com a energia esgotada. Encontrei um pedaço de terra plano perto de algumas pedras, não muito longe do que parecia ser o leito de um riacho seco. Minhas pernas tremiam e meus ombros pareciam como se alguém os tivesse golpeado com um taco de beisebol, presos nas alças da mochila o dia todo. Largar meu equipamento foi puro alívio. Montei a barraca o mais rápido que minhas mãos duras permitiram. Fervi o resto da minha água e rasguei um saco de carne seca para o jantar. E foi então que eu vi. Minha mochila estava aberta. Agora, isso pode não parecer grande coisa se você nunca acampou sozinho na floresta, mas acredite em mim, aqui fora você não deixa essas coisas abertas. Nunca. Um movimento descuidado e um guaxinim rasga sua comida como se fosse manhã de Natal. Mas lá estava ela, escancarada, como se eu tivesse despejado tudo às pressas. Fiquei ali parada, olhando para ela por alguns segundos, tentando me lembrar se eu mesma tinha feito aquilo. Disse a mim mesma que devia estar cansada, talvez distraída, mas algo parecia errado. Agachei-me para verificar. Tudo ainda estava lá dentro, mas no segundo em que olhei, meu estômago embrulhou. Estava tudo muito arrumado. Minhas sacolas de comida perfeitamente empilhadas em uma coluna. Minhas meias, que eu sempre enfio no fundo, estavam dobradas em cima. E minha escova de dentes estava jogada sobre as sacolas, tão alinhada que parecia que alguém a tinha medido. Foi quando eu percebi o que não estava lá. Minha faca. Não era qualquer faca. Era aquela que eu mantinha no mesmo lugar todas as vezes. O bolso lateral com zíper. Vasculhei a mochila inteira, as mãos agarrando nylon, roupas e equipamentos até não haver mais nada para verificar. Sem faca. Apenas sentei sobre os calcanhares. O coração batia tão forte nos meus ouvidos que eu mal conseguia ouvir a floresta. Disse a mim mesmo que devia tê-la movido antes. Talvez a tivesse deixado no chão enquanto montava acampamento. Talvez tivesse caído em algum lugar por perto. Claro, isso era possível. Tinha que ser. Mas a limpeza daquela mochila não era eu. A noite caiu rápido. Num segundo, eu estava semicerrando os olhos contra o último raio de sol e no próximo ela tinha sumido, engolida pela escuridão, tão completa que parecia que as árvores tinham se fechado sobre mim. Rastejei para dentro da barraca, fechei o zíper como se minha vida dependesse disso e desliguei-me a lanterna de cabeça para economizar bateria. E então, escutei. A floresta estava errada. Sem vento, sem folhas farfalhando, sem chamados distantes. Apenas este silêncio pesado pressionando as finas paredes de nylon até que eu quase conseguia senti-lo na minha pele. Eu já havia acampado em lugares tranquilos, mas este não era apenas silêncio. Estava morto. Então veio o som. Um estalo, fraco, longe, desligado, mas forte o suficiente para rasgar aquele silêncio. Meu peito apertou com tanta força que doeu. Eu congelei, as orelhas se esforçando até queimarem. Outro estalo, mais perto agora. Lento, cuidadoso, como se alguém estivesse arrastando os pés o suficiente para fazer as folhas falarem. Agarrei minha lanterna, mas minha mão tremia tanto que tive que agarrá-la com as duas. Não a liguei, não abri o zíper da barraca.
Apenas fiquei lá, prendendo a respiração enquanto aqueles passos circulavam a clareira. Eles não se apressavam, não tropeçavam em raízes como um cervo faria. Eles se moviam como se tivessem um propósito. Eles sumiram e depois voltaram de outro ângulo. Em um ponto, pararam tão perto que eu juro que pude ouvir a terra se movendo sob seu peso e o pequeno estalo de um galho. Pressionei minha língua contra os dentes para não respirar muito alto. Em algum momento, devo ter desmaiado. A adrenalina dura pouco, porque quando eu abri meus olhos novamente, o mundo lá fora estava cinza claro. Amanhecer, magro e fraco. Meu corpo parecia um bloco de pedra por ficar congelado a noite toda. Abri o zíper da barraca. Minha mochila estava do lado de fora. Eu não a tinha deixado lá. Estava fechada agora. Perfeita. E deitada em cima estava minha faca, equilibrada como uma oferenda. A lâmina brilhava, polida e limpa. Mais limpa do que eu jamais a deixara. Não tomei café da manhã. Não desmontei o acampamento. Enfiei o que pude na mochila e deixei a barraca para trás. Andei rápido no início, depois mais rápido até quase correr. A trilha, se é que se pode chamar assim, não se parecia em nada com a que eu havia percorrido antes. Sem marcas, sem canários, apenas árvores intermináveis se aproximando, raízes rastejando pelo chão como veias. Ao meio-dia, minhas pernas gritavam, mas eu não parei. Eu apenas continuei sussurrando baixinho como uma prece, prometendo que encontraria uma estrada, um riacho, um som de vida. Foi quando vi uma cabana, inclinada entre duas cicutas. Metade do telhado desabou e as toras estavam corroídas pela podridão. As janelas eram buracos negros. E então eu vi a fumaça. Uma fita fina e constante subindo da chaminé em direção ao céu cinza. Eu parei de repente. Cada parte de mim disse: vire-se. Quem quer que estivesse lá, estava lá há muito tempo. E se precisassem de uma fogueira, não planejavam partir tão cedo. Eu não gritei, não me aproximei. Eu me virei e corri. Não é uma corrida de caminhada, mas uma corrida rápida e imprudente. Meus pulmões estavam pegando fogo. Minha mochila bateu na minha espinha. E eu não olhei para trás, nenhuma vez. Quando finalmente desabei contra uma árvore, com o peito arfando, a fumaça desapareceu de vista, mas eu ainda conseguia sentir como se houvesse um fio puxando minha pele. Não sei quantas horas vaguei depois disso. O céu descureceu novamente e tudo ficou borrado. Desci cambaleando por entre arbustos que arranhavam minhas roupas, até que as árvores se separaram e lá estava, uma faixa de cinza cortando o vale. Só me lembro da sensação do asfalto sobre as palmas das minhas mãos enquanto eu rastejava sobre ele e ficava ali tremendo até os faróis fazerem a curva. Eu estava substituindo um amigo que decidiu fazer uma viagem de última hora. Então, eu estava trabalhando nessa trilha remota na Cordilheira dos Apalaches por cerca de uma semana. Honestamente, foi o trabalho mais fácil que tive em algum tempo. Meu trabalho era registrar os caminhantes, garantir que eles saíssem e fechar o portão antes de sair. Foi isso. Foi um desses turnos em que nada acontece. Nenhum caminhante perdido, nenhuma chamada estranha, apenas eu, um estacionamento vazio e um esquilo ocasional jogando bolotas no telhado como se tivesse uma vingança pessoal. Eu estava sentado naquele pequeno escritório apertado, tomando o que restava de um café que tinha esfriado por volta da hora do almoço. O último grupo de caminhantes saiu na hora certa, então eu os marquei como livres. Fechei o portão e fiz uma última verificação na lista. Tudo parecia bem. Bem, quase. Naquela manhã, eu tinha amarrado uma câmera de caça em uma árvore na Lower Ridge Trail.
Apenas algo para quebrar a monotonia e talvez capturar um cervo ou outro na câmera. Pensei em deixá-la lá durante a noite, mas ela era novinha em folha. Meu dinheiro, não as estações. Se alguém se desviasse da trilha e avistasse, isso seria um erro caro. Então, pensei, não é grande coisa. Eu simplesmente pegaria isso na saída. Coloquei minha mochila nas costas, tranquei a estação e segui em direção à trilha. O sol já estava se pondo atrás das montanhas. Você conhece aquela penumbra estranha que aparece no final do dia, quando nada parece o mesmo de uma hora atrás? Tudo era cinza e plano, mas não pensei muito sobre isso. A trilha era familiar. Eu já tinha caminhado 2 vezes naquele dia. Fácil de entrar, fácil de sair. Depois de uns 10 minutos, porém, algo pareceu estranho. A floresta não estava silenciosa. Ainda havia pássaros e ouvi um galho estalando em algum lugar, mas a trilha não parecia certa. Parecia mais estreita, como se as árvores tivessem se aglomerado. Os galhos estavam tão baixos que tive que me abaixar para passar por baixo de alguns, o que eu definitivamente não tinha feito antes. Eu disse a mim mesmo que era apenas a luz mexendo com meus olhos. As coisas sempre parecem diferentes ao anoitecer. Era isso que eu ficava repetindo na minha cabeça. É só a luz. Quando finalmente cheguei à bifurcação, parei abruptamente. A árvore onde amarrei a câmera estava nua. Sem alças, sem câmera, nada. No começo, pensei que talvez tivesse errado e escolhido a árvore errada. Mas eu mesmo amarrei aquela coisa. Dei 2 voltas tão apertadas nas alças que quase xinguei alto enquanto tentava prendê-las. Não poderia ter simplesmente caído. Comecei a verificar o chão, imaginando que talvez a correia tivesse escorregado. Rastejei pelos arbustos dos 2 lados. Até olhei embaixo de algumas pedras como se algum guaxinim pudesse tê-la arrastado. Nada. Então, eu vi. A cerca de 4,5 metros da bifurcação, caído bem no chão, estava uma única tira preta. O clipe foi quebrado ao meio. A ponta estava desfiada, como se tivesse sido rasgada, não cortada. Peguei-o e meu estômago deu uma pequena cambalhota, como se eu tivesse perdido o último degrau de uma escada. Não fazia sentido. Essa tira deveria ser segura o suficiente para sobreviver a um tornado. Virei-me para retornar à estação e foi aí que congelei. A trilha atrás de mim não parecia a mesma. Agora a estrada subia um pouco, mas eu sabia que era plana na ida e fazia uma curva para a esquerda. Eu poderia jurar que antes era reta. Fiquei ali por muito tempo tentando encontrar uma saída lógica. Talvez eu tivesse cansado, talvez eu simplesmente não tivesse percebido, mas o problema é que não havia trilhas secundárias antes da bifurcação. Eu apostaria dinheiro nisso. Peguei meu GPS. A tela piscou como uma TV antiga e travou no símbolo de carregamento. Tentei desligá-lo e ligá-lo novamente. A mesma coisa. Foi então que percebi o quanto estava escuro. Não um pôr do sol lento, nem o tipo de sombra rastejante que você pode ver se movendo. Apenas repentinamente pesado, como se alguém tivesse jogado um cobertor sobre a floresta inteira. Coloquei a alça no bolso e comecei a andar. Rápido no início, depois mais ainda. Logo, eu estava praticamente correndo. Cada curva parecia igual. Árvores muito próximas. O terreno era inclinado o suficiente para atrapalhar meu equilíbrio. Eu disse a mim mesmo para não entrar em pânico. Continue seguindo em frente. Conte os passos se for preciso. Então fiz 100, 200. E então eu vi. A tira estava bem no meio da trilha novamente. Mesma ponta desfiada. A mesma mancha de lama no meio. Eu sabia que era a mesma porque a joguei no mato quando a encontrei. Foi nesse momento que meu estômago embrulhou. Eu não pensei, eu apenas corri. Não sei quanto tempo corri.
parecia interminável, apenas esse barulho de árvores, respiração e o gosto de metal na minha boca. Meus pulmões queimavam, minhas pernas estavam moles. E então, finalmente, cheguei a uma clareira, se é que podemos chamá-la assim. Não era grande, talvez 6 metros de largura, mas o chão estava errado. Perfeitamente liso, como se alguém o tivesse raspado para limpá-lo. Sem raízes, sem pedras, sem folhas. E bem no centro, em pé, sem nenhuma alça, estava minha câmera de caça, apontando diretamente para mim. Fiquei ali parado, olhando feito um idiota. Cada parte de mim gritava para deixar aquilo para lá e correr, mas uma parte teimosa, a parte que ainda achava que talvez houvesse uma explicação racional para aquilo, me fez chegar mais perto. Eu estendi a mão. Antes que meus dedos tocassem, a tela piscou sozinha. A última imagem preencheu a tela. Eu caminhando em direção à clareira. Só que a imagem estava errada. Meus braços estavam dobrados em ângulos impossíveis, cotovelos para trás como asas quebradas. Minha cabeça estava tão inclinada para trás que parecia separada. E minha boca ficou... Não era um sorriso, não era um grito, apenas aberta, muito aberta. Deixei a câmera cair. A tela permaneceu acesa. Aquela imagem ficou gravada na minha mente. Algo se moveu nas árvores. Não perto, só uma ondulação. Como se a floresta inteira tivesse se movido um pouco. Depois, outra ondulação, mais próxima. Desta vez não esperei. Corri mais rápido do que nunca na minha vida. Em determinado momento, perdi completamente a trilha, atravessando o mato, com galhos arranhando meus braços e rasgando minha camisa. Meu único pensamento foi: luz. Encontre a luz. Encontre a estação. Quando finalmente vi o brilho através das árvores, quase chorei. Entrei na clareira perto do posto da guarda florestal, bati a porta atrás de mim e a tranquei. Fiquei sentado no chão ofegante, olhando para a alça no meu bolso como se fosse uma prova de que eu não tinha perdido o juízo. Na manhã seguinte, voltei com outros 2 guardas. Encontramos a bifurcação, mas não encontramos nenhuma clareira. Nunca mais voltei àquele cume. As férias de primavera estavam chegando e todos que eu conhecia já tinham seus planos. Praias lotadas, bares barulhentos, viagens de carro como muitas pessoas colidindo com carros pequenos. Então, quando meu tio ligou e disse: "Se você precisar clarear as ideias, a cabine está aberta", nem pensei 2 vezes. Eu apenas disse sim. Este lugar fica nas profundezas dos Montes Apalaches. Não é como se houvesse um posto de gasolina a 5 minutos de distância. Quero dizer, é o tipo de estrada em que seu GPS desiste no meio do caminho e a estrada começa a parecer que foi esculpida por veados. Eu já tinha estado lá uma vez quando era criança, mas a lembrança era vaga. Apenas a imagem de uma varanda, o cheiro de fumaça de madeira e um horizonte cheio de colinas, todas iguais. A viagem parecia interminável. Rodovias de 2 pistas que se transformavam em asfalto rachado e depois em cascalho que rangia sobre meus pneus por quilômetros. Cada curva me fazia pensar se eu tinha perdido alguma coisa. As árvores de ambos os lados estavam tão próximas que parecia que engoliriam o carro se eu parasse. Quando finalmente parei, a primeira coisa que me atingiu foi o frio. Aquela mordida seca e aguda que você sente nos dentes. A cabana parecia mais velha do que eu me lembrava. Troncos grossos e acinzentados pela idade. Uma varanda que cedia o suficiente para fazer você hesitar antes de pisar nela.
e um telhado de zinco salpicado de ferrugem como sangue seco. O interior era simples. Uma sala grande que era tudo ao mesmo tempo. Cozinha, sala de estar, uma pequena mesa de jantar e ao lado um único quarto. Sem TV, sem Wi-Fi, quase sem sinal de celular, o que era o objetivo, eu acho. Os 2 primeiros dias foram perfeitos, honestamente. Caminhei um pouco, li perto do fogão a lenha e comi sopa enlatada como um aspirante a sobrevivente. Estava silencioso de um jeito que não parecia real. Nenhum zumbido de eletrodomésticos, nenhum carro passando, apenas o vento passando pelas árvores, tão distante que parecia uma respiração. As noites, porém, eram outra coisa. Nunca vi uma escuridão como aquela. Não era apenas ausência de luz. Parecia grossa, como se estivesse pressionada contra você. Eu saía para a varanda e era como se o mundo acabasse a 1 metro de distância. Sem estrelas, sem lua, apenas preto, engolindo preto. Na terceira noite, eu já estava acostumado, confortável até. Eu tinha uma lanterna acesa perto do fogão e um livro no colo. O fogo estava baixo, mas o fogão estalava suavemente enquanto o metal esfriava. Lembro-me de pensar em como era silencioso. Tão silencioso que eu podia ouvir meu próprio batimento cardíaco nos ouvidos. E então esse som simplesmente explodiu. Uma batida violenta contra a parede do fundo da cabine. Era como se alguém tivesse balançado o tronco de uma árvore. O lugar inteiro tremeu. Minha cadeira rangeu no chão quando pulei, meu coração batendo forte, como se estivesse tentando escapar. Meu primeiro pensamento foi que era um galho de árvore. Mas não houve vento, nem tempestade, nem nada. A noite lá fora estava tranquila. Peguei minha lanterna no balcão e fui até a porta dos fundos. Cada passo era muito alto na madeira velha. Meu tio tinha um ferrolho deslizante na porta, do tipo que fica numa ranhura tão funda que você precisa das 2 mãos para puxá-lo. Deslizei-o para trás, abri a porta alguns centímetros e apontei o feixe para fora. Nada. Apenas a inclinação do quintal desaparecendo nas árvores. Minha luz mal alcançou 6 metros antes que a floresta a consumisse por inteiro. Fiquei ali, respirando com dificuldade, ouvindo com tanta atenção que meus ouvidos doíam. Nada se moveu, e então eu percebi um cheiro úmido, metálico, forte, como sangue deixado por muito tempo no ferro. Foi fraco, mas atingiu o fundo da minha garganta e fez meu estômago apertar. Fechei a porta, tranquei-a e disse a mim mesmo que estava entrando em uma espiral. 1 hora depois, aconteceu novamente. Mas desta vez não foi um slam. Um arranhão lento e longo, arrastando-se pela parede do fundo como algo afiado arranhando a madeira. Todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Eu congelei, tenso como uma cabeça de faca. A raspagem parou. Então, um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o fogo chiando enquanto se apagava. E então, passos, nem botas, nem sapatos, pés descalços. Você conhece esse som? Almofadas macias pressionando, levantando e transferindo peso. Devagar, com cuidado. Recuei com tanta força que bati na mesa. Minhas mãos dispararam e peguei a faca de caça que estava perto do fogão. Meu cérebro gritava: corra, pegue as chaves, saia daqui. Mas as chaves estavam na porta da frente. Para chegar lá, eu teria que atravessar a sala de estar, passar por aquela parede onde estavam aqueles passos. Então, tudo ficou quieto novamente. O tipo de silêncio que parece intencional, como algo esperando.
Fiquei ali pelo que pareceu uma eternidade, segurando a faca com tanta força que minha mão ficou tensa. Quando finalmente exalei, o som saiu trêmulo e alto demais. Pensei que tinha acabado. Então, ouvi uma respiração lenta e pesada, bem do lado de fora da janela. Eu não olhei. Eu não queria ver o que havia lá fora. Então, a cortina balançou. Eu corri. Nenhum plano, nenhum pensamento, apenas puro instinto. Corri para o quarto, bati a porta e empurrei a cômoda contra ela com tanta força que arranhou o chão. O telefone do meu tio estava lá, mas era um daqueles aparelhos antigos de disco e estava tão apagado quanto as árvores lá fora. Sem pedir ajuda, então me agachei no canto, com a faca tremendo na mão e o coração batendo tão forte que jurei que ele me entregaria. Os sons começaram novamente, circulando a cabana, às vezes perto, às vezes mais longe, mas nunca desapareceram. De vez em quando, um leve toque no vidro ou o longo e dolorido gemido da madeira velha sobre o peso. O tempo se estendeu. Minhas pernas ficaram dormentes, minhas costas gritavam, minha boca estava tão seca que eu mal conseguia engolir. Cada sombra na sala parecia ter dentes. Olhei fixamente para a fresta sob a porta, meio que esperando que dedos longos e pálidos passassem por ali, mas nada aconteceu. Quando a primeira luz entrou pela janela, percebi que não me movia havia quase 8 horas. Meus músculos travaram quando tentei me levantar. A cabine estava silenciosa. Esperei mais 1 hora antes de guardar a cômoda. A sala de estar parecia intocada. Ambas as portas ainda estavam trancadas por dentro. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.